os trabalhadores da última hora, não é? Então eu fico sentindo, tenho a sensação de que os trabalhadores da última hora de hoje foram os que perderam tempo ontem. E aí o que acontece? Eles vêm com tudo, né? Vêm com tudo pra cá e estão correndo atrás do tempo e estão querendo fazer tudo que podem, porque tiveram uma injeção, né? Vamos dizer, um espinetão da evolução. Então, a outra encarnação, nós ficamos dormindo, perdendo tempo, pra lá e pra cá, isso e aquilo. E aí depois a gente chega lá do outro lado da vida, desperta, acorda e pensa assim, meu Deus do céu, olha, pessoas que conviveram comigo já estão numa condição tão alta e eu estou aqui ainda, né? É mais ou menos igual aquelas crianças que veem os seus coleguinhas de sala, que já estão bem avançados, 2, 3, 4 anos na frente dele, e ele fica rodando ali, não quer fazer lição, não quer fazer prova, que falta, repetindo, né? Aí depois ele cai em si e fala, meu Deus, meus colegas já estão na faculdade e eu estou aqui, ainda não terminei nem o colegial ainda, pô, não é? E aí ele começa a se esmerar, vai pro supletivo, do supletivo ele já entra na faculdade, mas com tudo, né? Ele quer avançar e quer chegar lá junto, para estar junto também com aqueles que já estão na frente. Então eu penso que na questão do trabalhador da última hora, a gente também precisa considerar isso, porque veja o leque que abre a doutrina na nossa cabeça. Se a gente não abrir esse leque, dá a impressão que aquele trabalhador resistente não tem, né? Quer dizer, ele vai só ficar reclamando e não vai acontecer nada com ele, não tem solução, né? Quanto que a gente sabe, a gente percebe, a gente vê que nada se perde aqui na Terra. Tem uma passagenzinha de Jesus, que infelizmente não consigo falar para vocês onde está agora, mas ele dizia assim, olha, tomem cuidado, viu? Tomem bastante cuidado, porque os ladrões e as prostitutas podem passar à sua frente no reino dos céus. E o que significa isso? Significa que quando uma criatura dessa cai em si, ainda encarnado, não é? Ele é capaz de realizar coisas que a gente muitas vezes acha loucura, né? Quer dizer, a gente vê, por exemplo, não é talvez o exemplo próprio, mas a gente vê lá a figura de Maria de Magdala, né? E depois a transformação que ela teve, que foi a maior transformação que nós temos no Evangelho. Então, está sustentado por esse aspecto, não é? A gente vê que quando a pessoa realmente percebe, alguns anos atrás, a gente recebeu um videocassete, né? Hoje nem tem mais, mas era com aquela questão do aborto, um médico americano que tinha realizado centenas e milhares de abortos, e num determinado dia, eu acho que alguém filmou ou fez alguma coisa e viu como que a criança recuava diante daquilo, né? O Silêncio dos Inocentes, parece que é um negócio assim, né? Um nome desse filme assim. E recuava e resistia e lutava contra aqueles aparelhos que estavam tentando arrancar ele da barriga da mãe. E aí aquilo caiu tão forte nele que ele virou um dos maiores antiabortistas do mundo. Ele fez filmes e distribuiu no mundo inteiro esse filme, mostrando isso e desencorajando as pessoas à prática dessa situação. Então caiu em si. Vejam, uma criatura caiu em si. O Paulo de Tarso, que matava os cristãos, queria acabar com todo mundo, queria acabar com Cristo, queria acabar com todos os cristãos da terra. De repente ele cai em si, né? Cai do cavalo lá e vê aquela figura e fala, ô Paulão, pô, dá licença, né? O que você está querendo, pô? Qual que é a sua, né? Não é? E hoje ele é esse Paulo que não admira. Então, e hoje o maior divulgador do evangelho que nós tivemos à época, o maior. O cara levou pedrada, paulada, tentaram matar ele diversas vezes, prenderam ele diversas vezes, fizeram tanta coisa. Mas veja a força que esse homem teve, que ele encontrou dentro de si, por conta daquilo que ele tinha realizado. Então ele nem queria mérito de nada, porque falou, eu não tenho mérito para nada, porque o que eu fazia com os cristãos? Não é? Parece que o ponto-chave ali foi o Estevão, não é? Foi o Gesiel, que foi o ponto-chave que empurrou ele ainda mais para frente, porque a partir dali ele quis ir atrás de quem estava perseguindo lá a esposa dele, a noiva dele e tal, e ele foi para Damasco e se lascou todinho, porque depois ele teve que mudar a vida, foi, diríamos assim, diminuído perante as pessoas que conviviam com ele, diminuído não, quer dizer, humilhado, né? Foi humilhado por aqueles que o exaltavam. Ele tinha um cargo altíssimo político religioso, ele tinha até poder de tirar a vida das pessoas, veja que ponto que ele chegou. E, no entanto, caiu em si. Então, quando a gente cai em si,
Aí sim, aí o trabalhador aí é o trabalhador da última hora, né? Pensando nisso. Aí, olha o trabalhador da última hora explicada pela doutrina, aí, ó. Caiu em si. Pô, mas por que o cara trabalha tanto? Alguma coisa caiu a ficha, né? Que os jovens falam, né? Alguma coisa caiu a ficha para ele. Madalena. Não é? Que nem Madalena, que nem tantos outros que a gente foi vendo aí ao longo do caminho, né? Então, esses são os trabalhadores. Agora, aqueles trabalhadores que perderam tempo e também foram chamados, e aí eles vêm para uma nova oportunidade, aí eles já vêm com uma força muito grande por conta disso. Então, é assim, é como se a gente tivesse distanciado do caminho muito grande, chegando lá na frente e falando, meu Deus do céu, tem que voltar tudo para poder continuar. Aí ele quer voltar correndo para chegar no ponto e continuar e seguir adiante. Então eu sinto que talvez sejam esses os trabalhadores da última hora. Alguns de nós, que algumas pessoas até não entendem, mas por que o camarada faz isso? Para que precisa de fazer tudo isso? Para que precisa... Não é? Algumas pessoas têm essa sensação, mas é que nós, muitas vezes, estamos tentando recuperar o tempo perdido para a partir daí começar, né, a seguir à frente, seguir adiante. Meu entendimento é basicamente isso. Esse que é o trabalhador da última hora.